Olá, estamos começando agora o terceiro encontro do Clube de Leitura dos Não Binários. Iniciaremos lendo as primeiras páginas. Às 5 da manhã, saímos do bar e Guilherme trancou a porta. As ruas estavam vazias e cinzentas. Numa esquina próxima, um açougueiro já tinha aberto a sua loja e podia ser visto sujo de sangue, cortando carne. Um daqueles enormes ônibus verdes parisiense passou por nós, lerdo, balançando freneticamente sua seta elétrica colorida para indicar que ia virar. Um garçom de café jogou água no trecho da calçada, à frente do estabelecimento em que trabalhava, e depois a empurrá-la para a sarjeta com a vassoura. No final da rua longa e curva que tínhamos diante de nós, víamos as árvores do boulevard, as pilhas altas de cadeiras de palhinha diante dos cafés e o grande campanário de pedra de São Germão. De São Germão. Paneleiros de café e grandes campanários São Germão do Express. O mais magnífico campanário. Eu e ela pensávamos de toda Paris. Além da place, a rua se estendia até o rio à nossa frente e serpenteava em direção a Montparnasse, atrás de nós, fora de vista. O nome da rua era uma homenagem a um aventureiro que semeou uma planta na Europa, que até hoje persiste lá. Eu já tinha caminhado muitas vezes nessa rua, com ela, em direção ao rio, e muitas vezes sem ela, em direção às garotas de Montparnasse. Não fazia muito tempo, mas aquela madrugada era como se tivesse sido em outra existência. Estávamos indo tomar o café da manhã em Les Halles. Entramos todos em um táxi. Nós quatro, desagradavelmente apertados, uma situação que provocou em Jacques e Guilherme uma série de especulações obscenas. O que tornava essa obscenidade mais revoltante era o fato de que não apenas nada tinha de engraçado, como também era, sem dúvidas, uma manifestação de desprezo e autodesprezo que jorrava deles como um chafariz de água negra. Era evidente que os dois estavam usando a mim e a Giovanni para se atormentar. E isso me fazia trincar os dentes. Giovanni também encostou-se na janela do táxi, deixando que o braço tocasse de leve em meu ombro, como se dissessem que em breve estaríamos livres daqueles dois velhos e não devíamos nos incomodar se a água suja deles respingasse em nós. Seria fácil nos lavarmos depois. Olha, disse Giovanni, quando atravessamos o rio, essa puta velha, Paris, quando se vira na cama, é muito comovente. Olhei pela janela, atrás do perfil de Giovanni, que estava cinzento, de cansaço e por efeito da iluminação do céu. O rio estava inchado e amarelento. Nada se movia sobre ele. As barcaças estavam amarradas nas margens. A ilha da cidade alargava-se na distância, arcando com o peito da catedral. Além dela, dava para ver vagamente na distância e na névoa os detalhes individuais de Paris, as inúmeras chaminés curtas, muito belas e multicoloridas, sob o céu da cor de pérola. A neblina se grudava ao rio, suavizando aquele exército de árvores, aquelas pedras, ocultando as horrendas ruelas tortas e os becos sem saída, grudando como a maldição dos homens que dormiam debaixo das pontes. Um deles passou rapidamente debaixo de nós, muito escuro e solitário, caminhando ao longo do rio. Alguns ratos se recolheram, comentou Giovanni.
e agora outros estão saindo. Abriu um sorriso triste e olhou para mim. Para minha surpresa, pegou minha mão e ficou a segurá-la. Você já dormiu debaixo de uma ponte? Perguntou. Ou será que no seu país tem camas macias com cobertores debaixo das pontes? Eu não sabia o que fazer com a mão. Achei melhor não fazer nada. Ainda não, respondi. Mas isso pode vir a acontecer. O hotel onde estou quer me expulsar. Fiz o comentário num tom chocoso, sorrindo com a intenção de me colocar em termos de meu convívio com um lado duro da vida, em pé de igualdade com ele. Mas o fato de ter dito isso enquanto ele segurava minha mão fez com que eu próprio me achasse inexprimivelmente indefeso, vulnerável, coquete. Só que não era possível dizer alguma coisa que contradissesse essa impressão. Qualquer comentário adicional teria o efeito de confirmá-la. Retirei a mão fingindo que o fazia para pegar um cigarro. Jacques acendeu para mim. Quer falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? A gente pode perceber que nessa parte fala muito sobre Monte Parnasse, que é a questão das ruas e os pontos famosos de Paris. Que é Monte Parnasse é um bairro de Paris muito famoso e lá existe um arranha-céu muito famoso e bistrôs bistrôs e lojas famosas que frequentavam alguns atores. Tipo um restaurante. Restaurante. Ele fala também que tem uma árvore nesse Monte Parnasse que um homem plantou há muito tempo e ainda hoje está lá. E aí eu fui pesquisar na internet, mas ainda não achei essa árvore, eu acho que é inventado. Também esse capítulo é mais retratando momentos vividos entre eles dois, como foi também, como eles começaram, até que retrata também a questão do primeiro toque físico que eles tiveram, né? Que foi quando Giovanni tocou a mão dele e continuou segurando. Pode continuar. Onde? Esse. Uhum. Onde? Ai, meu Deus. Onde você mora? Ele perguntou a Giovanni. Giovanni respondeu. Longe, bem longe, é quase fora de Paris. Ele mora numa rua horrível, perto de Nation, disse Guilherme, cercado pela burguesia horrível, com aquelas crianças que parecem porcos. Você não viu as crianças da idade certa? Retrucou Jakes. Elas passam por uma fase, infelizmente, muito rápida, em que o porco é talvez o único animal em que elas não lembram. E então, de novo, dirigindo-se a Giovanni. Um hotel? Não. Ele respondeu e pela primeira vez apareceu ligeiramente constrangido. Moro num quarto de empregada. Com a empregada? Não. Disse Giovanni e sorriu. A empregada não sei onde está. Aliás, se você um dia visse o meu quarto, ia perceber na hora que não tem empregada nenhuma. Eu adoraria, disse Jakes. Então, um dia desses, a gente dá uma festa para você, disse Giovanni. Essa resposta educada demais e seca demais para permitir qualquer pergunta adicional. Assim mesmo, quase arrancou uma pergunta de meus lábios. Guilherme adicionou. Assim mesmo, quase arrancou uma pergunta de meus lábios. Guilherme olhou rapidamente para Giovanni. Eu retribuí o olhar, ficando a contemplar a manhã, assoviando. Eu vinha tomando decisões. Havia 6 horas. E naquele momento tomei mais uma. Deixe aquela situação em pratos limpos com Giovanni. Assim que me visse a sós com ele, em leis raros, eu ia lhe dizer que ele havia me enganado a meu respeito, mas que assim mesmo podíamos ser amigos. Mas não tinha certeza, no fundo, de que não era eu que estava me equivocando. Entendo tudo de modo errado.
e impelido por necessidades vergonhosas demais para ser expressas. Vi-me num dilema, pois me parecia claro que o que quer que fizesse, a hora da confusão estava próxima e seria muito difícil evitá-la, a menos, é claro, que eu saltasse de repente do táxi, o que seria a confusão mais terrível de todas. Então o motorista nos perguntou aonde queríamos ir, pois havíamos chegado aos bulevares engarrafados e às transversais, intransmissíveis de leis raras. Alhos poróis, cebolas, repolhos, laranjas, maçãs, batatas, couve-flores, realizam em pilhas espalhadas para todos os lados, nas calçadas, nas ruas, diante de grandes pilhas espalhadas para todos os lados. Cada galpão tinha um comprimento de vários quarteirões. Dentro deles empilhavam-se mais frutas, legumes e peixes. Em outros, dentro deles espalhavam-se mais frutas, mais legumes e alguns peixes. Em outros, queijos. Em outros ainda, animais inteiros, recém-abatidos. Parecia quase impossível que tudo aquilo um dia fosse comido, mas em poucas horas tudo teria desaparecido e chegariam caminhões dos 4 cantos da França, que viriam atravessando a cidade de Paris, proporcionando lucros poupudos a toda uma colmeia de intermediários, para alimentar a multidão ruidosa, a qual, aliás, se fazia ouvir naquele momento, ao mesmo tempo doendo nos ouvidos e exercendo seu encanto à nossa frente e atrás de nós, e dos dois lados do nosso táxi. Nosso motorista, assim como Giovanni, respondia a ela com mais barulho. Ainda, ao que parece, as multidões de Paris se vestem de azul todos os dias, menos aos domingos, quando, em sua maioria, usam roupas negras inacreditavelmente festivas, pois ali estavam elas agora, de azul, impedindo a cada centímetro a nossa passagem, com seus carros de tração animal, carrinhos e carroças de mão, cestas transbordando de tão cheias, carregadas nas costas, em ângulo perigoso que eram afirmações de autoconfiança. Uma mulher rubicunda, carregada de frutas, gritou para Giovanni, para o motorista, para o mundo inteiro: um colchonere. Eu não sei o que significa essa expressão. Significa. Peraí. Só um minuto. O colchonere significa. É obscenidade. É uma coisa obscena. Particularmente vigorosa, que foi imediatamente respondida, a plenos pulmões, pelo nosso motorista e por Giovanni. Muito embora àquela altura a fruteira já houvesse desaparecido de nossa vista, e talvez nem sequer se lembrasse de suas conjecturas, de uma obscenidade tão precisa, avançávamos a passo de cágado, pois ninguém ainda dissera ao motorista onde queríamos parar, enquanto ele e Giovanni, que aparentemente haviam tão longe, entramos em Las Eres, se transformando em irmãos, trocavam especulações, nem um pouco lisonjeiras, a respeito da higiene, da linguagem, das genitais e dos hábitos da população parisiense. Enquanto isso, Jakes e Downey trocavam avaliações muitíssimo bem-humoradas a respeito de cada cidadão do sexo masculino que passava. As calçadas estavam escorregadias de lixo, principalmente folhas, flores, frutas e legumes podres, jogados fora, produtos que haviam sofrido algum desastre natural e lento, ou então abrupto. E nas paredes e esquinas alternavam-se pisórios, braseiros improvisados que ardiam em fogo lento, cafés, restaurantes e pequenos bistrôs, fumacentes e amarelos. Destes últimos, alguns de tão pequenos, eram pouco mais
e esquinas fechadas em forma de losango. Esse não tem muita coisa pra especial. Onde cabiam garrafas e um balcão coberto de zinco. Ui, mamãe. Em todos esses lugares haviam homens jovens. Havia homens jovens, velhos, de meia idade, poderosos até mesmo nas maneiras diferentes, como haviam sido levados à ruína, ou que dela se aproximavam, e mulheres que mais do que compensavam com esperteza e aproximavam, e mulheres e paciência com a capacidade de contar e pesar e gritar quaisquer desvantagens que tivessem em matéria de musculatura, se bem que na verdade nem isso lhe faltava. Nada do que eu via ali me fazia pensar na minha terra, porém Giovanni reconhecia tudo e com tudo se deliciava. Eu conheço um lugar, disse ele ao motorista, três bons Monche, e explicou-lhe onde ficava. E ficamos sabendo que era um dos lugares mais frequentados pelo motorista. Onde é? Perguntou James, incomodado. Eu pensava que a gente estava indo para... E disse o nome do outro estabelecimento. Você está brincando? Retrucou Giovanni, com desprezo. Esse lugar é muito ruim e muito caro. Só para turistas. Não somos turistas. Acrescentou para mim. Assim que cheguei a Paris, vim trabalhar em Les Halles. E passei um bom tempo aqui. Não de eu quero bolo. Acho que não. Gente, meu francês Gente, não é bom. eu traduzi essa parte. Não. Essa aqui. É um palavrão. Isso aí é um palavrão. Puta merda. Não dizia que bolou. Puta merda, que trabalho. Eu pensei que ele estava falando de Deus. Não. Então, espero nunca mais ter que fazer isso de novo. E contemplava as ruas pelas quais passávamos com uma tristeza que não era menos verdadeira, por ser um pouco teatral e autonômica. Do seu canto do táxi, Guilherme me pediu. Disse para ele quem foi que salvou você. Ah, sim, atendeu Giovanni. Eis o meu salvador, o meu patrão. Ficou em silêncio por um momento. Em seguida, você não está arrependido, não é? Eu não fiz nenhum mal a você. Está satisfeito com o meu trabalho? Mas ouvi, respondeu Guilherme. Giovanni suspirou bem su. Ai. É muito francês essa parte. Que é bem. Claro. Uhum. Ok. Vamos retornando essa letra. Ficou Bem sul, sei lá. Mas é debaixo da Do seu canto do táxi, Guilherme pediu. Disse para ele quem foi que salvou você. Mas ouvi, respondeu Guilherme. Giovanni suspirou. Bienso ficou a olhar pela janela, assobiando de novo. Chegamos a uma esquina curiosamente vazia. O táxi parou. E sim, disse o motorista. E sim, Giovanni repetiu. O que significa esse ano? aqui. Eu acho que é Aqui. italiano, né? Gente, o que é isso? Realmente, eu acredito na casa. Vai ter agora um fundo musical, a gente vizinho. Mas continuaremos aí. A gente tá vendo porque ele disse que a gente não tava gravando, não tinha nenhuma toalha, não passava nem a moto. Gente, que útil, né? Fiz menção de pagar a carteira, mas Giovanni segurou minha mão com um gesto ríspido. Gente, ríspido. Transmitido para mim com um feroz bater de pálpebras a informação de que o mínimo que aqueles velhos safados podiam fazer era pagar. Abriu a porta e saltou. Guilherme não pegou a carteira e foi Jakes quem? Pagou a corrida. E foi Jakes quem pagou a corrida. Eca! Exclamou Guilherme, olhando para a porta do café. À nossa frente. Meu Deus. Nós vamos continuar, gente? Que esse lugar está... Ó,
Eca, exclamou Guilherme, olhando para a porta do café à nossa frente. Garanto que esse lugar está cheio de ratos podres. Quer envenenar a gente? Não é a fachada que você vai comer, respondeu Giovanni. Você corre muito mais perigo de ser envenenado naqueles lugares chiques, horrorosos, aonde sempre vai, em que as pessoas têm a cara limpa, mas mão de eu esses feitos. Isso aí significa outra palavra, que é limpa, mas, meu Deus, as nádegas. Cruz. Abre um sorriso irônico. Faz moir confiança. Acho que é alguma coisa sobre confiança. Porque é que eu ia querer envenenar você. Aí eu ia ficar desempregado logo agora que acabo de descobrir que quero viver. Ele e Guilherme, enquanto Giovanni ria, trocaram um olhar que eu não teria compreendido, nem mesmo se tivesse ousado tentar. Jakes empurrando-os para sair de seu caminho, como se fossem suas galinhas toscas. Disse com o mesmo sorriso. Não vamos ficar aqui discutindo, meu filho. Se não der para comer lá dentro, a gente bebe. O álcool mata tudo que me cobra. É isso aí. Gente, então, Nessa parte falando sobre a questão do Le Havre, né? Que é onde fica o coração de Paris, que é uma região muito mal amada pelos parisienses. Pois é, gente. Porque ele, apesar de ter várias qualidades em questão de museus, onde ficam os museus mais antigos das cidades, e ele é muito sujo por conta da grande quantidade de gente que vai comprar lá, porque o mercado é muito grande. E as feiras também. Além do mercado ser grande, as feiras também são muito grandes. Então, eles acabam vendo essa parte da cidade com os maus olhos. Isso. Como no texto também cita que nesse ambiente tem muitas flores, muitas frutas podres, estragadas. Isso acaba gerando o acúmulo de ratos e outras pragas. Então, Giovanni não via essa parte da cidade como sendo legal. Ele via, no caso, né? Ele via sendo legal. Porém, o outro não queria ir para aquele ambiente, ele queria visitar os lugares chiques da cidade. Porque o outro ele chama de dinheiro. Esse Le Havre, ele é o centro, praticamente o centro onde as pessoas consomem mais coisa. E vai o povão mesmo. Aí então ele queria um lugar mais reservado, reservado, mais recatado. Aí ele faz a pergunta. Mas nós não somos turistas. Esses lugares são mais para turistas. Sim. É porque onde frequentava a maioria dos parisienses. Que Le Havre é um grande mercado. Gente, em fatos reais, esse lugar tem muito rato. Não é à toa que fizeram aquele filme do Rato Twin. Sim. Mas é mesmo. Deu um fecho. Gente, deu um fecho. Não. O filme do rato. Fizeram um filme do rato, isso foi uma crítica social. Mas ele justamente também, para mostrar que lá tem rato. Que mora em Paris, ou que já foi de Paris, fala que lá tem muito rato, que tá andando na rua, às vezes que não passa Um rato. Sem falar de Um rato carrega um dia no TikTok de um rato carregando um pão, gente. gente, e sem falar que. Peraí. Não, assim, voltando ao contexto, né? Não é diferença no corre da mana, né? Antigamente era vista como assim, uma coisa muito grande. Hoje em dia não, hoje em dia ele é muito decadente esse mercado. Hoje em dia tem locais mais chamativos em Paris. Continua. E também- A Marta vai ali falar. Eu esqueci que eu ia falar. Pode ir que não. Continua meio que pensar ali. onde ele tava. É aqui. Ele tá no alto da montanha. Ele e Guilherme, enquanto Giovanni ria, trocaram um olhar que eu não teria compreendido, nem mesmo se tivesse ousado tentar. Jax, empurrando-nos para sair de seu caminho, como se fôssemos suas galinhas, disse, com o mesmo sorriso. Não vamos ficar aqui discutindo no frio. Se não der para comer lá dentro, a gente bebe. O álcool mata tudo que é micróbio. Guilherme se animou de repente. Mas pode continuar. Era mesmo um sujeito notável que parecia levar, escondido em algum lugar do corpo, uma seringa carregada de vitaminas
a qual automaticamente, no momento de maior depressão, esvaziava em suas veias. Aí tem esse... Disse ele... E amiga, o francês, eu li todos. Como é, Andressa, falar? Eu não sei, gente. Eu vou Lê com português, vai, pesquisei. vem. Eu pesquisei metade, porque é muita coisa francesa nesse livro. Vamos continuar. É. De fato, havia jovens lá dentro, meia dúzia diante do balcão de zinco do bar, cheio de taças de vinho tinto e branco, juntamente com outros homens, nem um pouco jovens. Um rapaz bexiguento e uma moça de aparência muito ameaçadora estavam entretidos com um jogo de flipper perto da janela. Havia umas poucas pessoas nas mesas que ficavam nos fundos, servidas por um garçom de aparência surpreendentemente limpa. À meia luz do ambiente, com as paredes sujas, o chão coberto de serragem, seu paletó branco brilhava feito neve. Através daquelas mesas, dava para ver um pedaço da cozinha com um cozinheiro obeso e mal-humorado. Ele se arrastava de um lado para o outro, como um daqueles caminhões sobrecarregados na rua, com um chapéu alto e branco de chefe e um charuto apagado entre os lábios. Atrás do balcão, via-se uma dessas senhoras absolutamente... Deixa eu ler essa parte. Absolutamente inimitáveis e indomáveis, que só são produzidas na cidade de Paris, porém em grandes números. Figuras que em qualquer outra cidade seriam presenças tão absurdas e perturbadoras como uma sereia no alto de uma montanha. Em toda Paris vemos essas senhoras sentadas atrás dos balcões como aves em seus ninhos, chocando a caixa registradora como se fosse um ovo. De tudo que ocorre sobre o círculo do céu onde elas se instalam, nada lhes escapa à vista, e se alguma vez se surpreenderam com alguma coisa, foi num sonho, um sonho que há muito tempo já deixaram de sonhar. Não são nem mal-humoradas nem bem-humoradas, ainda que tenham lá seus dias e estilos, e sabem, ao que parece mais ou menos como as outras pessoas sabem, quando devem ir ao banheiro, tudo a respeito de todos que adentram nos seus domínios. Umas são grisalhas e outras não. Umas são gordas, outras magras. Umas são avós e outras eram virgens até pouco tempo. Mas todas têm exatamente o mesmo olhar, astuto, vazio, que tudo registra. É difícil acreditar que algum dia já choraram pedindo leite ou olharam para o sol. Dão a impressão de que vieram ao mundo com fome de dinheiro vivo, apertando os olhos inutilmente, incapazes de focalizar a vista até o momento em que seu olhar pousou numa caixa registradora. Esta aqui tem cabelos pretos e grisalhos e um rosto que veio da Bretanha. Como quase todas as pessoas que estão no bar, conhece Giovanni e lá à sua maneira gosta dele. Tem peitos grandes e fartos e aperta Giovanni contra eles. Sua voz é forte e grave. Ah, mon pote, é? Ela exclamou, tu és revenu. Finalmente voltou. Saúde. Agora que está rico e tem amigos ricos, você nunca vem visitar a gente, canalha. E sorri para nós, os amigos ricos, com uma simpatia deliciosamente e deliberadamente vaga. Para ela, seria fácil reconstruir cada instante de nossa biografia, desde o momento em que nascemos até esta manhã. Ela sabe exatamente quem é rico e em que grau, e sabe que eu não sou. Por esse motivo, talvez, houve um duplo estalido de especulação infinitesimal no fundo de seus olhos quando olhou para mim. Porém, já no instante seguinte, ela sabe que vai compreender tudo. Você sabe como é de Giovanni, destacando-se do grupo e jogando o cabelo para trás. Quando a gente trabalha e fica sério, aí não tem tempo de brincar. Tienes, retrucou ela, debochada. Sam Blagui, mas eu lhe garanto, ele prosseguiu. Mesmo quem ainda é jovem como eu, fica muito cansado. Ela ri e vai para a cama cedo. Ela ri de novo
E sozinho, acrescenta Giovanni, como se isso provasse tudo, e a mulher estava aos dentes, solidária com ele, e ri mais uma vez. E hoje, ela indaga, você está chegando ou indo embora? Veio tomar o café da manhã ou a saideira? Não de Dio, você não está com uma cara muito séria. Acho que você precisa tomar alguma coisa. Bien sûr, concorda alguém diante do balcão. Depois de dar tão duro, ele precisa de uma garrafa de vinho branco e talvez de uma ou duas dúzias de ostras. Todo mundo ri. Todo mundo, sem que pareça, olha para trás e começa a me sentir como se fizesse parte de um circo ambulante. Todo mundo, além disso, parece se orgulhar muito de Giovanni. Ele se vira para a pessoa que falou junto ao balcão. Uma excelente ideia, meu amigo. Era exatamente o que eu queria. Então se vira para nós. A senhora não conhece meus amigos, acrescenta, olhando para mim e depois para a mulher. Este é Monsieur Guilherme, diz sutilmente, tornando a voz mais neutra. Meu patrão. Pergunte a ele se sou sério. Ah, ela ousou dizer, mas eu não vou saber se ele é sério. E arremata essa ousadia com uma risada. Guilherme, desviando com dificuldade o olhar dos rapazes do bar, estende-lhe a mão e sorri. Mas a senhora tem razão. Ele é tão mais sério do que eu. Ele é tão mais sério do que eu, que tenho medo de que um dia se torne dono do meu bar. Só no dia de São Nunca, ela está pensando. Porém se declara encantada e aperta a mão de Guilherme com firmeza. E Monsieur Jacques de Giovanni, um dos nossos melhores fregueses. Enchanté, madame, exclama Jacques com seu sorriso mais deslumbrante, e ela responde com uma paródia descarada daquele exato sorriso. E este aqui é Monsieur in America, continua Giovanni, também conhecido como Monsieur Dave, madame Clotilde. Ele recua um pouco, algo brilha em seus olhos, iluminando-lhe todo o rosto, um misto de alegria e orgulho. Je suis rêve, monsieur, ela me diz, e olha para mim, aperta minha mão e sorri. Também eu sorrio, não sei bem porquê. Dentro de mim tudo está em tumulto. Giovanni descuidadamente põe o braço no meu ombro. O que você tem de bom para comer? Perguntou. Estamos com fome. Mas primeiro precisamos beber alguma coisa, exclamou Jakes. Mas podemos beber sentados, argumentou Giovanni, não é? Não, disse Guilherme. Para quem se afastar do balcão naquele momento equivaleria a ser expulso da terra prometida. Primeiro vamos tomar um drink aqui no bar com a madame. A sugestão de Guilherme fez o efeito, porém de modo sutil, como se um vento tivesse soprado sobre todos eles, ou a luminosidade tivesse aumentado imperceptivelmente, de transformar as pessoas que estavam no bar em membros de uma trupe, que agora desempenhariam diversos papéis numa peça que conhecia muito bem. Madame Clotilde excitaria, e foi de fato o que ela fez na mesma hora, mas só por um momento. Depois aceitaria, seria alguma coisa cara, no caso champanhe. Ela tomaria um gole, conversando do modo mais perfunctório, para que pudesse subir da conversa uma fração de segundo antes que Guilherme estabelecesse contato com um dos rapazes do bar. Quanto a esses rapazes, estavam invisivelmente ajeitando sua aparência, já tendo calculado a quantia que ele e seu companheiro precisariam pelos próximos dias, já tendo avaliado Guilherme até a última casa decimal e calculado quanto tempo ele haveria de durar como fonte de sustento e também por quanto tempo iam aturá-lo. A única questão ainda em aberto era se seriam Vachel chique. Pesquisa essa palavra. Vachel chique, pesquisa aí, que eu acho que eles querem dizer aqui que a única questão era se eles seriam ativo ou passivo. Agora bem, coloca bem, que não deixa eu ver. Onde tá? Eu pesquisei. Eu pesquisei.
Esqueci. Nessa parte que estamos lendo, na verdade no capítulo praticamente todo, é mais o cotidiano, o dia a dia, a forma como eles estavam começando a se conhecer, como estava a relação deles dois e com todo o grupo. Também como era a vida de Giovanni, porque ele está demonstrando muito como é a vida, como Giovanni vivia, quem eram seus amigos, e também a forma como ele estava se encaixando no dia a dia dele. Esse capítulo é mais baseado apenas relatando como era a cidade, os lugares, enfim. Não tem muitos acontecimentos assim fortes. Ele também mostra É mais muito, contando o seu dia a dia, seu cotidiano. ele também mostra muito a relação de poder que tem o Jakes e o Guilherme, que por eles serem mais ricos, eles são como se fosse... Tem tipo Mais bem vistos. um contraste social aí, né? também. De como se, tipo da desigualdade social, um tem mais renda e outro menos. Então são mundos com percepções diferentes. Enquanto um preza por um lugar mais simples, que vai mais o povão, o outro preza por um lugar mais recatado e mais chique. Então eles sempre vão estar com essas diferenças batendo. E mostra também como os outros são subordinados a ele, como se fosse